Fala pessoal, beleza? Aqui eu me chamo Aston, né? Tô criando esse canal aqui com o intuito de passar um pouco do meu conhecimento, né? Que eu tive ao longo dos anos aí como desenvolvedor, além de acertos, né? Também os erros que eu tive, né? Que eu cometo até hoje também, que eu tento passar por cima. O canal também tem intuito de me ajudar, né? Porque é passando conhecimento para frente que você fixa mais o seu conhecimento, né? Então também tem esse intuito de querer ajudar também e me ajudar, né? Tentar me manter mais proativo, mais produtivo também, né? De querer buscar mais, aprender cada vez mais e, consequentemente, passar meu conhecimento à frente também. Esse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre uma arquitetura de API, né? O que é uma API, né? O que é uma API REST, né? O que é um REST, protocolos HTTP. Tentar passar um pouco do conhecimento que eu tive aí ao longo dos anos, né? Que eu venho tentando aprender cada vez mais aí. Então, basicamente, eu vou começar a falar o que é uma API, né? Ou seja, uma API é uma interface que permite a comunicação entre sistemas, né? Então, se você chegar numa entrevista técnica e o recrutador te perguntar o que é uma API, você vai saber responder que é uma interface que permite a comunicação entre sistemas, né? Ela define regras e formatos, né? Para trocar dados ou usar serviços, né? Os tipos principais são uma API Web REST, né, que é a comunicação via HTTP com os verbos get, post, put e delete. Uma biblioteca, né, que pode ter funções prontas, ou um sistema operacional. E como é que ela funciona? Um sistema ele faz uma requisição, né, uma request para uma API e a API retorna uma resposta ou um response, né, que por exemplo ela pode ser um JSON. Então basicamente aqui eu tenho uma imagem mostrando um pouco, né, de como funciona a API. A API basicamente aqui, né, ela tem a requisição, né, que ela envia para o servidor e ela tem uma resposta. Né, esses aqui são os métodos HTTP, né, os verbos, né, que são get, post, put e delete. E os formatos, né, que pode ser tanto JSON como XML ou PNG ou etc. Ou tem outros também. Então isso é uma API. O protocolo HTTP é também um pouco importante de saber. É um protocolo de comunicação baseado em requisição e resposta. Ou seja, a nossa API ela tem uma requisição e resposta. O HTTP ele também é um protocolo de comunicação para requisição e resposta. Ou seja, ele é utilizado para transferências na web. E ele é stateless, ou seja, cada requisição é independente. Ela não guarda o estado entre elas. A cada requisição que você vai fazer, ela vai ser independente de si mesma. Ou seja, é, e aí, o nosso HTTP ele tem um modelo cliente-servidor, né? Que o cliente ele faz inicia a comunicação com a requisição e o servidor ele escuta e responde com um, uma resposta, né? Um response. E o que é uma requisição, né? O que é um request? É uma mensagem enviada pelo cliente para o servidor e a resposta é a mensagem enviada do servidor de volta para o cliente. Ou seja, a nossa request ela pode ter um verbo get, post, put, delete. Ela pode ter um URL, pode ter um header, um body também, né? Dados. E nossa resposta ela vai ter um status code, um header opcionalmente também, ou um body ou erro, né? Um status code é o status da nossa resposta, né? Tem 200 de ok, tem 400 de pode dar um erro, ou 500 que pode dar um erro interno, etc. Né? Também tem not found, tem 200 created, enfim. Tem, tem alguns status. Então, basicamente, isso é uma requisição-resposta. Né? Quando perguntarem também o que é requisição, é o que o cliente envia para o servidor, e o que é uma resposta é o que o servidor responde para o cliente de volta. Os verbos HTTP com REST. Os verbos HTTP são usados por APIs para indicar a ação do recurso. A gente tem o GET, que é a leitura, né, que pode ser 200 OK, um POST, que é um create, que pode ser a criação, né, que pode ser 201, não retorna OK, ele vai retornar sempre o criado, o PUT, que é a alteração, e o delete, que é a exclusão. Então, basicamente, tem o get lê, busca, o put cria, o post cria, o put atualiza e o delete ele remove. E aí a gente tem métodos que são
idempotente, que também é muito importante, né? Cai muito nas entrevistas, que é um método que ele sempre for executado, ele vai ter sempre o mesmo retorno, ele não muda. Ou seja, quais são os métodos que são idempotentes? São métodos put, delete e get, né? Porque a gente passando get, a gente vai ter sempre o mesmo resultado. A gente passando put, o mesmo resultado. A gente passando delete também, o mesmo resultado, né? Ele não vai ser alterado o nosso retorno. Óbvio, né, que for o delete passando tipo um ID e um put também passando o ID. Então também isso é importante, né? É importante saber, né? Porque faz parte da nossa API. E agora vem o conceito do REST. O que é um REST? Um REST, ele é um estilo de arquitetura para web service, ou seja, ele define princípios e restrições. Os princípios mais importantes do REST é o cliente-servidor, ou seja, ele separa a responsabilidade do cliente do servidor, ou seja, o cliente envia requisição, o servidor responde a requisição, né? Mas age de maneira independente. Ele tem um stateless, que cada requisição do cliente, ela não guarda nenhuma, né? Cada requisição não guarda nenhum dado, né, do estado anterior. Os verbos HTTP, né, que o REST utiliza HTTP, os verbos get, post, delete e também o formato JSON. Ou seja, a arquitetura REST ela trabalha com o protocolo HTTP com comunicação cliente e servidor. Então, o que é uma API REST? Uma API REST é uma interface de comunicação que utiliza os conceitos REST, que é os princípios, né, que é a comunicação HTTP, que é o formato de dados e as características, que é o stateless, que carrega a requisição independente, cliente-servidor, que é separado. Então, assim, a diferença de uma API é que é uma interface que ela permita que sistemas conversem, e uma API REST é uma API que é uma interface que permite que sistemas conversem, mas que tem os princípios REST, que é o stateless, cliente-servidor e cacheable. Então, como é que fica mais ou menos aí uma API, uma API REST. Ou seja, a gente tem um front-end, que ele faz uma requisição para um back-end. O back-end ele tem a pasta controller, a pasta service e a pasta repository. Então, a API REST, ela segue esses conceitos, porque ela tem a requisição e, consequentemente, ela vai ter o response que vai voltar para o nosso front-end, né? O nosso cliente-servidor, que aqui no caso o cliente enviando a requisição e o servidor retornando. Então, aqui o que seria aqui esse back-end, né? Mais específico, a pasta de controladores, né? Que é a camada de controlador REST, né? Que vai ter ali a gente vai inserir os verbos HTTP, né? O get, post, put, delete. A parte de serviço, né? Que é a camada de lógica do nosso negócio. Então, a parte de lógica ela fica toda na service. O repository, né? Que é a interface ali que é um padrão de projeto também, repository, que é a interface que vai estender com o JPA, né, que já tem toda a configuração, né, graças ao Spring Boot, que vai fazer toda a configuração ali com o banco de dados e vai retornar para o nosso service. E algumas nomenclaturas importantes é que a service ela tem a controller, ela tem esse controller no final, ou seja, user controller, o user service, o user repository e tem a nossa tabela user. Então, assim, isso aqui é uma estrutura, né, bem simples de uma API REST, né, utilizando as pastas, diferentes pastas, né, controle, service, repository e banco de dados. Aqui no caso do banco de dados ele está feito de maneira mais ou menos errada, né, porque aqui seria a nossa camada de entidades, né, que é entidades que ela faz a conexão com o JPA e aí ela passa para a service, envia a entidade para o repository que faz toda a parte do banco de dados e retorna para a gente outra entidade, né, na verdade ela retorna os dados que foi enviado para a nossa repository e a gente trata a entidade transformando em DTO. Então, assim, de maneira bem resumida, é isso, né? A nossa controller é a porta de entrada do back-end, né? Que ela vem requisição, ou seja, a função é receber requisições da aplicação. Ela usa DTO para troca de dados e não expõe nenhuma entidade, né? Ela segue o padrão REST, né? Com os verbos do REST. O nosso service é a lógica do negócio do sistema, né? Então, aí que fica toda a execução de cálculos, realizar verificações,
orquestrar operações, manipular dados, é tudo dentro da nossa service, né, com a camada de negócio. Então a nossa controller não pode ter nada relacionado à lógica do nosso negócio, né, fica toda dentro da service. A nossa camada de acesso a dados, né, então ela salva, atualiza, deleta e busca dados, né, para fazer a operação do CRUD, né, create, read, update, delete, e ela não existe nenhuma regra de negócio dentro da repository também. Ela só estende mesmo o JPA e trabalha com as entidades enviadas pela Câmara de Serviço. E o que é uma entidade? A entidade é o que é passado para a regra de serviço, né, que garante que o banco de dados reflita corretamente. Então, na entidade, a gente vai transformar ela numa entidade e chamar o banco de dados, a tabela do banco de dados também para fazer toda a parte de dados, né, a parte de acesso a dados. E aí, mais ou menos, como é que seria o fluxo, né? Como é que seria esse fluxo de camadas? A camada controller, ela recebe um DTO, ela chama a service, né, que vai converter o DTO para a entidade e aplicar a regra de negócio. Ela chama a repository, que vai trabalhar com a entidade e usar o JPA e Hibernate de ORM para interagir com o banco de dados, que pode ser, aqui o banco de dados, ele pode ser um MySQL, né, que ele pode armazenar ou recuperar alguma coisa do nosso banco. Ele retorna a entidade para a nossa service. A nossa service, ela transforma a entidade para DTO e envia para a controller. A controller retorna o DTO como response para o cliente. Então, a nossa request e a nossa response é esse fluxo, né? A controller recebe, envia para a service, que chama a regra de negócio, que chama a repository, que por sua vez ela pode fazer um buscar ou salvar dados, que vai retornar a entidade para a service, que vai transformar a entidade em DTO para a controller, que vai retornar a controller para o front-end, né, que no caso seria o cliente. O DTO também é bem importante, né, um conceito muito importante, na verdade, para ser entendido, a nossa API, porque o DTO era um objeto simples que é usado para transferir dados. Ou seja, a nossa entidade ela não pode ser exposta, né, por segurança. Ou seja, a nossa entidade ela pode ter uma senha, mas o DTO não pode ter uma senha. Ou pode ter um CPF, e o DTO não vai ter um CPF. Ele vai ter somente os dados para, sem expor diretamente o que vem do banco de dados, por exemplo. Ele não vai expor, ele vai transformar, ele vai controlar o que vai ser de response, né? Então, ou seja, pelo DTO que a gente vai validar nossa response. E quando é que a gente vai usar? A gente vai usar requisições da HTTP e entre as camadas controller e as camadas service. Ou seja, a controller ela recebe um DTO, por exemplo, um user request DTO. O service vai transformar a entidade para usuário, né? Só usuário, não é mais DTO. E após processar, o service vai retornar um user response DTO. Basicamente é isso. E o controller vai devolver. Para a nossa aplicação aqui que a gente vai testar, a gente vai usar o MapStruct, que é um mapeamento automático entre objetos. Né, que assim, é simples de ser entendido, né, que não é muito complicado, com a framework do Java, que ela automatiza o mapeamento entre objetos, como DTOs e entidades. Então a gente vai transformar em uma só classe uma entidade para DTO e um DTO para entidade. Vai ficar bem simples de fazer. Ele funciona de maneira simples também, que automaticamente ele gera implementação. Ao decorrer aqui da aplicação, eu vou explicando algumas coisas também mais importantes, né? Que ele tem algumas annotations, que é a annotation mapper, que marca a interface como mapper, né? Que é importante. O mapping também, que define regras específicas, né? Se tiver algo muito específico para definir. O mappings, que agrupa várias anotações de mapping. E acho que só, né? Tipo, a vantagem é que a performance é alta, né? O código é limpo também. E a integração com o Spring é fácil e é uma boa prática, né? Você vai ter só uma classe de mapper para mapear a sua entidade para DTO e sua DTO para entidade. Então, assim, esses são os conceitos importantes, né, do que é uma API, né? Eu acho que se você entender isso, você consegue fazer qualquer coisa, né? Obviamente que no começo é um pouco mais complicado fazer coisas muito complexas, mas algo mais simples, como a aplicação que a gente vai fazer agora, vai ser bem fácil de entender, né? Porque todo o conceito que foi explicado é tudo que a gente aplica no dia a dia, assim, no API, né? No API simples, né? Óbvio que tem coisas muito mais importantes para serem explicadas, né? Que ao longo aqui eu vou tentando explicar também, que há alguns padrões de arquiteturas, por exemplo, a inversão de controle,
né, ela deixa o acoplamento forte, ele fica mais fraco, né, que a classe recebe dependências prontas, né, que é a injeção de dependência, né, que tipo ela tem três métodos, né, que é via construtor, via setter ou via container, né, que é a framework, né, que ela faz, que é com a annotation auto-ride. Mas com o passar do tempo aqui eu vou explicando mais um pouco sobre isso, né, na nossa aplicação. Por enquanto, os conceitos de API mesmo, né, alguma coisa mais específica, elas foram explicadas. E com o passar aqui do decorrer, eu posso explicando um pouco mais. Então, eu vou abrir aqui o nosso IntelliJ, né, eu já baixei aqui, eu baixei as dependências, as mais básicas, né, Spring Web, Spring Data JPA, o H2 Hibernate, que é importante, e aqui é do MapStruct, né, que é para fazer a conversão. MapStruct, aí tem que pesquisar no site dele, né, que é mais fácil, é só copiar e colar aqui que dá bom. Então, primeira coisa, acabou de baixar uma aplicação Spring, né? Como é que baixa a aplicação Spring? Basicamente, a gente só vai entrar no site Spring Initializer. Aqui eu não mudei nada, eu deixei Maven, Java, essa versão 17. E aqui eu coloquei Spring Data, JPA, H2 Database e passei o MapStruct. Depois disso, é só dar um Generated que vai baixar. Depois de baixar, ele vem como um zip. O zip é só extrair e abrir na nossa aplicação. Então, pelo que foi mostrado, primeiramente aqui, a gente pode criar as pastas, ou seja, a nossa pasta de controller, que vai ser a nossa camada de controlador, que vai ter nosso controlador REST, né, que vai ter os métodos REST, a nossa camada de service, que vai ser o quê? Que vai ser o nosso serviço, que ela vai ter o nosso serviço, a nossa camada de model. Dentro da model eu vou ter mais duas packages, que vai ser o quê? A nossa entidades, que eu vou chamar de entities, e a nossa DTO. Então aqui eu apago para criar outra pasta chamada DTO. Vamos ter também a nossa pasta repository. Então, como é que a gente inicia? A gente inicia pela camada de controller, né? Você pode iniciar por quando você achar melhor. Eu inicio pela camada de controller. Eu vou chamar de to-do controller, porque aqui eu já vou fazer a annotation importante aqui, que é a REST controller. E a annotation chamada requesting mapping. Request map. O que são essas duas annotations? As annotations, elas são algumas coisas que... Algumas coisas não, né? Ela meio que trabalha por trás da nossa aplicação. Ou seja, a cada vez que a gente rodar a nossa aplicação, são configurações que vão rodar por trás. E é muito mais fácil porque a gente não vai ter que configurar uma coisa gigantesca. Então, tipo, por exemplo, a nossa request mapping, ela combina controller com response body e ela é utilizada para o método de retorno JSON ou XML. E é ideal para a nossa API REST. A nossa request mapping, ela define o URL, né, com base da controller e você passado. Então aqui eu posso colocar o seguinte, eu posso colocar barra, sei lá, to do aqui, ok. Barra to do, pronto, barra to do, ok. O que eu posso fazer aqui agora, dentro da minha controller? Dentro da minha controller, eu posso criar aqui um get mapping. O que é o get? O get é basicamente o verbo HTTP, né, o get, que é de retornar. Então ele vai mapear as requisições get. Basicamente isso, não é muito difícil. Então dentro do meu get mapping, eu vou criar o meu public response entity. Ele vai ter que retornar um DTO. Então já é importante a gente começar a ver o DTO de agora. Então vamos chamar aqui uma lista de todos os nossos os nossos afazeres. Então vai ser uma lista de to-do DTO. A gente não tem criado ainda, mas
vamos deixar aqui o nome e vai ser listar tarefas. Bem simples, né? É um método, então a gente abre e fecha parênteses e abre aqui o colchete. A nossa aqui vai ser listar, a nossa requisição map get aqui vai ser listar, ok? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar a minha to-do DTO, ok? E já vou aproveitar e vou criar nossa entidade to-do. To-do, criar assim tudo, um D maiúsculo. O que a nossa entidade to-do ela vai ter? Ela vai ter basicamente o seguinte: ela vai ter um private long id e ela vai ter um private string tarefas. Pode ser assim, esse nome pode ser assim, tarefas. E o nosso DTO, ele não precisa ter o ID. A gente não precisa retornar o ID, mas ele precisa retornar um private tarefas, string tarefas, simples. Aqui nós vamos criar os nossos construtores e getter e setter. Então vamos ver aqui, cadê? Aqui dentro, generated constructor com argumentos. Eu coloquei no lugar errado, perdão. Deixa eu colocar aqui mais abaixo do nome. Generate constructor com argumentos. Agora um get e setter padrão também. Aqui a gente poderia utilizar o lombok, mas como é algo aqui muito básico, eu vou utilizando mesmo get set padrão. E aqui eu vou aproveitar e vou fazer sem argumentos. Deixa eu apagar esse argumento aqui. E aqui também, não retornando nada. Não passando nada, na verdade, né? Um construtor sem argumentos. Pronto, aqui é o nosso DTO, né? Que vai ser retornado como response. Ou seja, aqui a gente pode ver que o nosso to-do DTO, ele tem um ID, né? Que vai ser para identificar ele no banco de dados. Mas nossa entidade, mas o nosso DTO, ele não precisa desse ID. A gente só precisa retornar a tarefa que vai ser feita. Então, o que é que eu faço aqui na minha entidade? Eu vou chamar ela de entity, que eu vou explicar um pouco aqui mais para frente. Vou passar um ID aqui. Vou passar um generated value também. E vou criar também os construtores na mão aqui mesmo, sem utilizar lombok. Generated constructor. Seleciono os dois. Agora eu passo. Eu vou criar um get set. Eu vou passar os dois também como argumento, né? Que é só algo muito simples. Eu vou criar também aqui um construtor sem argumentos nenhum. Pronto. Então aqui a gente tem nossa classe de entidade, que ela é marcada com a annotation entity. Então eu vou explicar assim por cima, né, do que é, mas depois eu posso fazer um vídeo mais aprofundado nessa questão de entidade. Tivemos aqui um pequeno problema na nossa câmera, mas já estamos de volta. Então, como explicando aqui nosso to-do, né? Ele tá passando aqui um DTO, né? Ou seja, perdão, annotation entity, né? Que ele marca a nossa classe como uma entidade, né? Que vai ser enviada ali para o banco, né? O banco de dados. Então, assim, eu continuo aqui para não perder o raciocínio. O JPA é uma especificação do Java para o mapeamento objeto relacional, né? Então ela define um contrato tudinho, ela não implementa nada. Ela precisa do Hibernate, que é um ARM, para ser implementado. Então a nossa entity, o que é que a entity faz? Ela indica que a classe é uma entidade para o JPA, né? Uma tabela de banco. Ela tem também essa annotation aqui que é bem importante, né? Caso for usado, que é a tabela. No caso aqui poderia ser o que? Name, sei lá. Aqui poderia ser
fazeres, sei lá, tarefas, ok, tarefas, pronto. Aqui será o nome da nossa tabela, marcando, e aqui nossos atributos, que seriam o ID e as tarefas. O nosso o Annotation ID, ele vai marcar o atributo como chave primária, e o generate de value, deixa eu colocar aqui o resto que eu tenho aqui salvo na colinha, que eu sempre esqueço, mas é esse daqui, generate de value, strategy, generate type. O que ele faz? Ele vai definir estratégia de geração automática de ID. Então, eu vou ter a tarefa 1, a tarefa 2, 3, 4, gerado pelo generated value, sem precisar que eu faça na mão, né? A gente também tem as colunas, que se por um acaso eu fosse utilizar aqui, seria column, name, sei lá, tarefa 1. Só um exemplo, né? Aqui seria o nome da coluna, mas isso aqui não vai ser usado neste momento, então não é necessário. A gente também tem algumas outras coisas importantes, né, que não vai ser passado aqui muito a fundo, que seria o @transient, que é quando a gente tem alguma coisa aqui na entidade, mas que não vai para dentro do nosso banco, não vai ser persistido. Então, ou seja, se eu tivesse aqui um transient passando um cálculo, por exemplo, ele não iria ser persistido para o banco, né? Os tipos de relacionamento, a gente tem o on-to-one, que é o relacionamento 1 a 1, o on-to-main, que é o 1 a n, o main-to-one, que é o relacionamento multi para 1, né? N para 1, o main-to-main, que é o n para n, multi para multi, o join column, que é definir a chave estrangeira, o join table, né, que faz uma tabela intermediária. Mas assim, não são coisas que vai ser importante agora, né, de mostrar, de explicar. Então, assim, é só um resumo, né, do que é o JPA, que é a parte realmente importante aqui, né, que é definir a classe como entidade. Ela não vai ser implementada utilizando o ORM. O que é um ORM? É um Object Relational Mapping, ou seja, é uma ferramenta que vai implementar a JPA e cuida da tradução entre objetos Java e tabela, ou seja, é um objeto relacional de mapeamento do objeto relacional. O que seria objeto? Tudo nosso Java é um objeto, né? O Hibernate, né, que é o mais utilizado, que faz isso, né? A gente utiliza o Hibernate para fazer isso. Então, explicando assim, resumidamente é isso. Então, aqui agora com o nosso DTO, a gente vai importar essa classe, né, que é importante. E para listar aqui, a gente já vai aproveitar e criar a nossa to-do service também, que vai ser a nossa lógica. E na repository vai ser também a nossa to-do repository. A nossa repository, errei aqui, é uma interface, né? Só mudar aqui que já muda ali para interface. E o que essa interface vai fazer? Simples, ela vai dar um extends na JPA repository, que já vai ter tudo que a gente precisa para a nossa parte de banco de dados. Aqui a gente passa a nossa entidade, que é a entidade tudo, e passamos também o tipo long. Aqui a gente importa a classe, né, tudo, que é a nossa entidade. Pronto. Assim, de maneira bem rápida aqui, ela só faz uma interface que vai estender o JPA repository, que vai ter tudo que a gente precisa para o nosso fluxo, né? Então, a parte de criar, salvar, buscar, vai ser tudo pela essa classe aqui, que ela vai ser estendida para ela, né? Que é a classe JPA repository. Então, se quiser também aprender sobre mais ela, é só dar uma olhada aqui como é que ela funciona. Tem algumas coisas aqui escritas também. Tem o nosso find out, enfim, tudo que a gente precisa. Ok, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai aqui na controller, novamente. A gente vai fazer o seguinte. A gente pode fazer um list. Aqui a gente vai passar o nosso to-do DTO com o nome de response, recebendo quem? Recebendo a nossa service, que a gente vai passar ainda
ponto o nome do método que vai ser criado, que pode ser listar tarefas. Como é o método, passando aqui, pronto. O que está acontecendo aqui agora? Como eu quero retornar um get, que é uma lista, então eu passo primeiramente o tipo lista, né? O nosso responsiente dele vai encapsular a resposta. Então vai ser um tipo lista o retorno do to-do DTO. Então, o que vai ser feito aqui por trás dos panos? Ou seja, o nosso to-do DTO ele vai ser transformado em uma lista para ser retornado para a nossa de response, né? Basicamente de response. Então, a gente vai criar aqui uma lista com o nome response, né? Do tipo to-do DTO. Dentro da nossa service, a gente já tem aqui uma to-do service. O que é que a gente faz aqui agora? A gente vai fazer uma to-do service com o nome service. Ok. O que é que a gente faz aqui agora? A gente vai passar aqui um auto-ride. Ou seja, agora eu estou aqui injetando dependência utilizando a própria Spring Boot. Então agora eu vou ter um acoplamento fraco e pelo próprio Spring Boot eu estou injetando uma dependência. Ou seja, eu tenho uma classe que está sendo injetada em outra classe. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai criar esse método lá dentro da nossa service, que basicamente vai ser o seguinte. A gente vai ter aqui o nome dela é listar tarefas. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um list da entidade, né? Tem que lembrar que na service a gente usa a entidade, não mais o DTO, que a gente vai passar para o nosso banco. Ou seja, uma lista da entidade, que pode ser o nome aqui entidade mesmo, passando a repository, que também eu não injetei, perdão, que aqui vai ser a nossa to-do repository, o nome vai ser repository, simples. A gente vai importar a classe, a gente vai passar um autoride, né, que é para injetar dependência. Aqui a gente vai fazer simplesmente um find all. Pronto. Aqui agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai outra parte importante, né, que eu deixei passar, a gente vai criar o nosso mapper. E vou mostrar que é bem simples, né, trabalhar com o mapper. Porque o mapper aqui, a gente vai criar uma classe chamada todo mapper. E o que vai ter nessa classe? Ela vai ser marcada como um mapper. Ok. Tem um component model Spring. Ok, component model Spring. Nossa, tudo mapper, que não é uma classe, é uma interface. Aqui eu vou ter o meu to-do, que é a minha entidade, toEntity, que eu vou transformar em entidade, passando o nosso to-do DTO, chamando ele de DTO. Simples. Aqui eu vou importar as classes, importo essa classe, importo essa classe. E aqui eu vou ter meu to-do DTO, chamando de DTO, passando a minha to-do entity. Ou seja, minha classe mapper aqui, que eu errei aqui, a minha classe mapper aqui, ela transforma, né, a minha to-do entidade, ou seja, ela recebe essa toEntity aqui, ela recebe o DTO na minha entidade, e na toDTO ela recebe a entidade no meu DTO. Simples assim, não precisa muita coisa, é basicamente só isso. Ou seja, aqui no nosso service, eu vou fazer um return aqui que é um pouco, ele parece complicado, mas não é muito. Eu vou fazer um return, né, que tem que retornar uma coisa, que vai ser uma entidade.string. Eu vou transformar toda a minha entidade no string, e dentro dela eu vou aplicar uma função em todas. A função vai ser algo simples, vai ser somente tipo isso aqui, o meu mapper, que eu esqueci também, perdão.
to-do mapper, chamando ele de mapper. E aqui eu importo a classe. E aqui eu chamo um autoride, simples. Aqui vai ser um mapper, fazendo uma referência de método para a to-do DTO, chamando o collector to list, né, que é uma list. Então assim, aqui é um pouco mais complicado, né, mas eu vou tentar explicar aqui. Ou seja, aqui eu estou fazendo find all no repository, né, que eu comentei que o repository ele faz tudo por debaixo do span, não precisa fazer muita coisa. O nosso return, eu pego a minha entidade, né, que é a minha lista com tudo que veio lá do banco de dados. Eu faço um return padrão nela, na entidade, e chamo um string. O que é um string? Um string é transformar toda a entidade num string, e dentro da string eu posso utilizar o map. O map ele faz uma função dentro de todo o que eu estou passando dentro do parênteses. Ou seja, na minha entidade aqui, tudo que tem entidade eu estou transformando em DTO. Assim, é um pouco mais complicado. Eu vou deixar para explicar isso em outro vídeo para isso aqui não ficar longo. Mas basicamente é transformar tudo, a minha entidade, em DTO. E para chamar a lista, eu passo um collect e collectors to list, né? No próximo vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre essas expressões lambdas assim. Eu sei que de começo é complexo de ver, né? Mas realmente é algo simples de entender, né? Que é só transformar em string, tem funções dentro e eu passo a função para transformar em DTO e retorno. Pronto, esse é basicamente o nosso get. Só que para ter um get, a gente tem que ter um post. Para ter um get, a gente tem que ter um post. Mas não menos importante, aqui vai ter que ter um return. Nosso return ele vai ser um response entity.ok, passando o nosso response. Simples. Aqui é simples. Então, aí eu vou criar agora o método post, né, que vai ser os únicos métodos aqui, que vai ser, ele vai ser chamado de inserir, /inserir, ok? Ele vai ser um public response entity, né, que vai encapsular a resposta. Ele não vai ser uma lista, ou seja, ele vai ser um to-do DTO e vai ser inserir tarefas, né, para ficar um padrão de nome. Tarefas, método, abre e fecha parêntese, chaves aqui também. Aqui é um pouco mais simples, né, porque aqui eu vou fazer o quê? Eu vou passar um to-do DTO response chamando de service. Opa, errei aqui, perdão. Service.inserir tarefas. Aqui tem uma parte mais específica aqui que é o seguinte: o nosso post, ele precisa de um request, ou seja, de uma requisição para ser enviada e salva e persistida. Então, o que é que vai ter aqui nesse parênteses agora? Aqui já vai ter um request body, ou seja, ele espera uma requisição no nosso body, que vai ser o nosso to-do DTO, chamando ele de request. Pronto. A nossa inserir tarefas, ela vai ser passando esse request para o service. O que seria isso aqui então? Basicamente, a gente vai encapsular a resposta, que vai ser um DTO. Só que para esse DTO, para ser enviado como post, a gente vai passar uma annotation chamada request body. Request body é basicamente o que vai ser enviado no corpo, né? O que vai ser enviado no corpo, né? Assim, ela vai ligar a requisição, na verdade, com um objeto Java, né? Então, ela vai ligar o nosso DTO, que vai ser um request, com um objeto Java. Basicamente isso. Aqui eu estou passando DTO porque é algo muito simples, né? Não é muito complexo. Mas em sistemas maiores, em
em APIs maiores, a gente tem um request específico e um response específico, se precisar. Ou seja, aqui não passaria um DTO, que é o de resposta. Aqui passaria outra coisa, tipo aqui poderia ser um to-do response, um to-do request, na verdade, né? Mas para algo mais simples aqui, eu utilizo o mesmo DTO que não tem problemas, mas poderia ser sim outra classe, né, de request. Então, eu vou criar lá dentro da minha service, mais uma vez aqui, public, né, retornando um DTO, inserir tarefas, recebendo um request que é o to-do, né, que no caso do to-do é só as tarefas. Ou seja, o que vai precisar ser feito agora? Eu tenho o meu to-do, que é a minha entidade, novamente, que eu vou chamar de to-do, normal aqui. E eu vou fazer um mapper .toEntity de request. Ou seja, a minha to-do, né, que é a minha classe de entidade, eu tô transformando, né, ela em entidade, passando o meu DTO, que é o request, né, que no caso, explicando aqui, estou passando o DTO para transformar em entidade. Simples. Vou fazer um to-do save, chamando a repository save to-do. Ou seja, tá dando erro aqui. Deixa eu só verificar. Ok. Aqui é a entidade. Perdão. Errei aqui novamente o nome. Ok. Ou seja, aqui eu estou passando a minha entidade, né, chamando de to-do. Eu estou salvando aqui dentro dessa variável da minha entidade o mapeamento para entidade, só que adicionando a minha DTO nela. Ou seja, é como se fosse um set, setando, né, dentro da minha entidade o valor que vem da DTO. Então seria um set entity do get do DTO. Basicamente isso. E aqui embaixo eu estou fazendo outra, eu estou salvando, né, um to-do save aqui, um to-do save, a minha entidade to-do save, que vai ser salva do repository.save, passando o meu to-do, que o meu to-do é o que vem, é o que está com o nosso request, que é o nosso DTO, que seria um set, né, passando o get. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um return map.toDTO passando o to-do save. Então, assim, de maneira mais simples, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando só o mapper, basicamente. Por quê? Porque o primeiro eu transformei a minha entidade, né, passando o request que veio do DTO. Eu estou persistindo no banco de dados usando um ponto save e estou passando a variável to-do, né, que ela tem o nosso request. E de retorno, eu estou basicamente transformando o nosso DTO, passando o que veio na entidade, né, que é o que veio do banco de dados. Basicamente isso, assim, sem muita enrolação e sem muita complicação. Então, vamos agora para o teste para ver se funciona, né, que a gente fez tudo, mas ainda não testamos. Então, vou abrir aqui nossa demo application. Vamos fazer agora a prova dos novos. Acabou de dar errado, só que nós vamos corrigir aqui que faltou o nosso return. Não pode ser não ter return. Response entity, ponto. Não é ponto, não pode ser mais o ponto ok, porque o ponto ok ele é 200 e nossa criação não é 200. Aqui vai ser um pouco mais específico, se eu não me engano é http://created.body response. Ok. Como agora é um 201, que é um created, não é mais um 200 de ok, a gente passa
um retorno um pouco mais diferente. A gente passa um response entity.status, http status created.body e nosso response, que é o que vem salvo do nosso service. Agora vamos rodar a aplicação, fazer agora a real prova dos 9, né? Testar se a nossa aplicação ela está funcionando ou se quebrou alguma coisa. E vamos descobrir. Pronto, acabou de quebrar aqui. Ó. O que foi que quebrou? Que faltou a nossa @service, que é para mostrar que essa camada aqui é uma camada de serviço para fazer a injeção e a criação do BIM. Sem isso não funciona, né? Então agora é só rodar novamente, né? Agora tá tudo certo aqui. Acho que tá faltando aqui também. Se eu não estou enganado, também tem alguma coisa aqui, mas eu acho que não precisa. Já subiu. Porta 8080. Deixa eu abrir aqui o Insomnia rapidamente para testarmos e ver se deu certo, né? O nosso get e o nosso post, né? Que é o nosso to-do list, né? Que é uma lista de afazeres, mas só com um get e um post, né? Para fazer um listar por ID também não seria muito complicado, mas o vídeo já está muito longo. Deixa eu só abrir aqui a requisição, mesmo simples, algo simples aqui. Pode ser, cadê? Aqui, pode ser aqui. O listar, ele é vazio, né? Então aqui ele criou uma lista vazia, mas está funcionando. Nosso inserir, sei lá, deixa eu colocar aqui, estudar. Deu erro. Por que deu erro? Porque a gente está passando errado aqui. Eu coloquei o nome errado, mas eu vou copiar errado para não ter que reabrir novamente. Mas inserir, que deveria ser inserir, deu null, né? Então ele deu created. Isso aqui não deveria retornar null novamente, mas vamos testar se o get funciona. Também deu nulo, então deu erro ali na parte do mapeamento do banco de dados. Então a gente vai descobrir aqui cadê o que está acontecendo, né? Vamos verificar o porquê não está retornando os valores. A nossa aplicação ela está funcionando, mas vamos descobrir o porquê de não estar rodando. Vamos lá, o que pode ter acontecido? Vamos tentar descobrir agora aqui na nossa aplicação, né? Vamos ver na nossa entidade como está, string tarefas, tá ok. Vamos ver no nosso DTO, tarefas. Pode ser isso, ou pode ser que não. Vamos testar apagando o S de cada parte aqui, tarefa, e aqui também tarefa, na mão mesmo assim, sem arrudeio, sem papo na língua, só tarefa. Agora vamos testar se passando tarefa funciona. Vamos reabrir a nossa aplicação, né, a nossa API e testar. Vamos lá, vamos ver se vai subir. Subiu, ok, subiu. Vamos ver. Inserir, né, que esqueci de corrigir, mas vamos lá. Ainda nulo. Então o erro não era aqui. Então é importante, né, saber o que está acontecendo na API. Eu acho que é isso que torna o desenvolvedor bom também, né? O que foi que aconteceu? Eu mudei para tarefa o nome achando que mudaria na persistência. Não mudou. Eu deveria saber que não mudaria, mas eu quis testar para ver. O que acontece? Eu mudei o S ali, ele só muda o S do nosso response. Ou seja, se eu vier aqui no get, ele vai ter também o tarefa sem o S. Porque é uma camada de transferência de dados para o usuário, né? Não de persistência, né? Eu tentei só por tentar mesmo, eu sabia que daria errado, mas eu tentei. Vamos ver então também o que está errado, né? Vamos descobrir o que está errado. Voltando aqui, é só um erro bobo aqui. Então vamos lá. Inserir, né? Mudei também. Se não existe, então inserir. Vamos lá, estudar. E nosso get de buscar, ele vai retornar o nosso estudar também. Aqui seria, deixa eu colocar também aqui, sei lá, ler.
jogar. Então, o nosso get, né, como foi mostrado aqui, ele retorna um tipo lista, né, um tipo lista do nosso DTO. Então, se eu colocar 50 afazeres aqui, no nosso get, ele vai retornar uma lista. Esse array do colchete, ele significa uma lista. Então, estudar, ler, jogar, sei lá, sair, comer, enfim. A tarefa que eu colocar aqui no nosso get, ele vai retornar uma lista com todos os nossos afazeres que a gente colocar. Então, assim, isso foi um to-do list, né, bem simples, né? A gente fez aqui algumas coisas em conjunto, né? Quer dizer, a gente fez tudo conjunto, na verdade, né? Perdão, não sou acostumado a fazer vídeo, né? É o meu primeiro. Então, aqui a nossa service, né? Que ela tem a nossa lógica, que aqui seria alistar e inserir. Alistar de maneira bem simples, né? Como foi mostrado, eu crio uma lista da entidade, né? Chamando a repository, né? Com find all. Ou seja, se eu vier aqui na repository colocar um ponto, ele já mostra tudo. Find all, save, find all by ID, find by, enfim, bastante aqui. A gente utiliza o find all que é para retornar tudo. E aí a gente faz o return com a entidade, transformando tudo em string, porque aí a gente passa uma função em cada lista em cada atributo da entidade, transformando ele no DTO, retornando um tipo lista, né, que é o collectors to list. E para inserir também, a gente passa um request, DTO request, a gente transforma o nosso DTO, a nossa entidade, a gente faz um set nela, né, com o nosso DTO, e aí a gente chama, né, a gente salva a nossa parte de camada de dados, né, a persistência salvando, enviando a nossa entidade com o valor que foi enviado na nossa request via todo, e o retorno também a gente faz um mapper, né, que retornando somente um DTO, ou seja, transformando o resultado do repository de entidade para DTO. Basicamente isso. Aqui também na controller a gente não passa nada de lógica. Aqui a gente cria uma lista, né, do tipo DTO, chamando o service e o return. E aqui também é o mesmo. Mais para frente eu posso criar alguns outros vídeos, né, com mais métodos da HTTP, com outros projetos também. Esse aqui ficou muito longo porque eu não sei gravar vídeos, é algo novo para mim, estou tentando fazer isso, né, passando um pouco do meu conhecimento. E também é visando aprender mais também, né? Porque é ensinando que se aprende muito mais. Então, agradeço a quem ficou até o final do vídeo, aprendeu uma coisa comigo. E vamos para os próximos vídeos futuramente. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!